Se você acha que não precisa aprender nada de leucemia, você não precisa assistir esse vídeo até o final, mas vale a pena pensar a respeito, porque a leucemia é um dos tipos de câncer mais comuns em crianças. E só na projeção que o INCA fez para 2020, ela é o 5º tipo de câncer com maior probabilidade de incidência em homens e o 6º com maior probabilidade de incidência em mulheres. Então, se você está pensando que eu estou falando de uma coisa que não tem a menor possibilidade de acontecer com você, repense. Pode não acontecer exatamente com você, mas pode acontecer com alguém que esteja perto de você. Então, a informação vale a pena. Para eu conseguir explicar para você o tipo de leucemia que eu tive, antes você tem que saber o que é leucemia. E para você saber o que é leucemia, você precisa saber o que é medula óssea. A medula óssea, como o próprio nome já diz, ela fica localizada dentro dos ossos, os ossos porosos. Ela é uma verdadeira fábrica das nossas células sanguíneas. E como funciona essa produção de células? Primeiro ela cria uma célula chamada multipotente. Tem outras nomenclaturas, mas a gente não precisa estudar tão a fundo para você entender. Essa célula, ela vai se dividir em 2 linhagens. Acho que assim fica mais fácil entender, né? Essas 2 linhagens são linfóide e mieloide, e elas vão dar origem aos glóbulos brancos. Além dos glóbulos brancos, nós também temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e os fragmentos de células, que são as plaquetas. Calma, eu sei que tá confuso, mas você vai entender. Quando esses glóbulos são criados, eles não nascem assim. Eles passam por várias fases de maturação até que possam sair da medula óssea e finalmente entrar na nossa corrente sanguínea. E o que a leucemia faz? A leucemia, ela interrompe esse processo de maturação. É como se as suas células desenvolvessem uma espécie de síndrome de Peter Pan e se recusassem a amadurecer. Eu sei, isso também acontece com pessoas. Com o passar do tempo, a medula fica tomada por essas células imaturas e acaba não conseguindo reter. Daí elas acabam indo para o sistema sanguíneo e continuam se reproduzindo numa velocidade maior e com um tempo de vida maior do que as células comuns. As células que estamos falando aqui são hemácias, leucócitos e os fragmentos que a gente chama de plaquetas. O tempo de vida dessa galera é muito curto, elas precisam de renovação constante para o seu corpo continuar funcionando. Então pense, uma plaqueta, por exemplo, tem um tempo de vida de mais ou menos 10 dias. Depois de 10 dias, ela precisa ser substituída. Mas aí o que vem? Vem uma célula imatura. Ela não age como plaqueta. Então, quando uma célula normal é substituída por uma célula imatura, o trabalho dela não vai continuar sendo feito. Quando a gente dá uma pancada em algum lugar e fica roxo, o que é aquilo ali? É um sinal de que você é desastrada? Pode ser. Mas é basicamente sangue se espalhando por baixo da sua pele. Algum vasinho ali se rompeu e daqui a pouco aquele roxo vai sumir, porque as plaquetas vão dar conta daquele sangramento interno. Esse tipo de sangramento não acontece só quando você leva pancada. Ele está acontecendo o tempo inteiro, no teu corpo todo, e você não se dá conta. Quando o número de plaquetas está baixo, esses sangramentos, eles não são contidos como deveria. Daí eles se espalham e se tornam visíveis pelas manchas roxas. Elas não doem, porque não foi uma pancada. Foi um sangramento natural que não foi tratado como deveria. Esse sangramento espontâneo, sem motivação física, pode acontecer em qualquer parte do corpo mesmo, inclusive na cabeça. E esse é o maior medo dos médicos quando se trata desse tipo de leucemia, porque se chegou no sistema nervoso central, filha, reza. Reza, porque um sangramento ali, no momento em que você não está podendo conter, é muito perigoso. Mas quanto tempo demora para isso se tornar visível? Bem, isso depende. Além de se dividir entre linfóide, que vai atingir essa linhagem, ou mieloide, que vai atingir a linhagem mieloide, ela também se divide entre aguda e crônica. Muito cuidado com o que você vai entender aqui sobre agudo e crônico, tá? Nem toda doença se classifica da mesma forma. A hepatite aguda, por exemplo, se ela não for bem tratada, ela pode evoluir para uma hepatite crônica. O que isso significa? Que uma doença que poderia ser resolvida em pouco tempo passa a ter um quadro de durabilidade maior. Isso não acontece com a leucemia não, tá? A leucemia aguda é aquela de evolução muito rápida. Então não tem chance de você falar assim, não vou tratar direito, talvez ela vire crônica
crônica e aí eu me viro. Não, se você não tratar direito, você morre. A aguda é bem objetiva, não tratou, morreu. Já a crônica demora um pouco mais para mostrar os sintomas. O tratamento é para a vida toda, mas ela normalmente é menos letal que a aguda. Eu adoraria falar com vocês sobre todo tipo de leucemia, mas acontece que tem mais de 12 tipos e cada um desses tipos tem uma série de subtipos, então vamos focar naquela que eu tive? Vamos falar da leucemia mieloide aguda. Pelo pouco que eu consegui explicar até agora, eu acho que dá pra saber que ela é mieloide por causa da linhagem que ela afetou e que ela é aguda porque ela se desenvolve de maneira muito rápida. Por isso que naquele vídeo que eu falei dos sintomas, a coisa evoluiu muito rápido, era cansaço, era um monte de mancha roxa, era sangramento na gengiva, era sangramento no nariz. E eu ainda tinha um agravante. Eu tava grávida. Yay! Eu sei que gravidez é uma coisa linda, é a realização de muitos sonhos, a gente vai fazendo 1000 planos. O feto demanda demais da mãe, especialmente oxigênio. E uma das células que a medula produz sai de lá para fazer todo um passeiozinho e, enfim, virar hemácia, que é aquela que vai levar o oxigênio para o corpo todo. Então pense, se as células não estavam ficando prontas nem para saírem cumprindo sua função, imagina aquela que ainda precisaria passar por outro processo para finalmente transportar oxigênio. E a criança ali, mamãe, cadê? Ou você me alimenta de oxigênio, eu vou ter que sair para respirar, minha filha, dá teu jeito. Isso sobrecarregava ainda mais o organismo, porque as células não davam conta nem de mim, que fará da criança, que não tinha nada a ver com isso, tadinha. E aí você pensa que leucemia mieloide aguda é meu tipo. Não, é o meu grupo, porque dentro desse grupo tem outros tipos. E hoje em dia eles têm outra nomenclatura, só que é um pouco mais complicada de entender quando você não é da área da saúde. Então eu vou usar a nomenclatura antiga, que foi a que me apresentaram primeiro e que eu acho muito mais fácil. O meu subtipo é o M3. O M eu acredito que seja de mielocítico. E o 3 tem a ver com as fases de maturação dessas células. Tem aquela célula tronco e as várias fases pelas quais ela passa até ser uma célula madura que vai para a corrente sanguínea. E eles dividiram em 8 fases, da M0, que é aquela mais pertinho da célula tronco, que quase não tem diferença, até a M7, que é aquela que está quase pronta, mas parou por ali. A que eu tive foi a M3, ela está quase ali no meio do caminho. Realiza. A leucemia, ela é uma mutação genética no processo de maturação dessas células, ou seja, existem fatores de risco? Sim, mas ela é basicamente a prescrição da sua vida nessa terra, porque eu não estava em nenhum dos fatores de risco e mesmo assim eu tive. Ou seja, estava escrito lá na receita, como vai ser o genótipo da Daniele, favorável a LMA M3. Mactube, podia estar aqui ganhadora da Mega Sena, mas essas coisas não vêm do gene, né? Fazer o quê? A minha, por muitos anos, foi a mais letal. E cara, como eu tenho sorte. Aí você vai dizer, você tá louca? Você tem sorte de ter câncer, estando grávida, com tudo. Tenho muita sorte. Sabe por quê? A primeira vez que se escreveu sobre M3 foi em 1957. Minha mãe nem falava ainda. E não tinha solução. Você aplicava a quimioterapia e a pessoa morria de hemorragia. E por mais absurdo que pareça, isso foi um ponto positivo. Porque por ela ser o bicho-papão das leucemias, começou a ter muito estudo em cima dela. E aí lá na China, lá na China desenvolveram o ácido... Que desgraça! Ácido transretinóico. Lá na China desenvolveram uma droga. Lá na China desenvolveram uma droga chamada ácido transretinóico. Os médicos chamam muito de Atra, acho que pelo nome original, mas o nome comercial é Vesanoide. Por muito tempo eu chamei de Venazoide. É muito difícil aprender essas coisas quando você tá doente, gente, não dá não. E é um remédio de fácil administração, porque é via oral e ele age junto com a quimioterapia. De alguma forma, ele impede que essa hemorragia aconteça. Mas você acha que isso aconteceu lá em 57 também? Não, meu bem. A M3 foi para a literatura da medicina em 57, mas essa droga só começou a entrar em teste em 1988. Teste, tá? Teste. Fazendo minhas pesquisas aqui, eu vi que ela foi usada num paciente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná em 1992. Eu não sei se foi a primeira vez que ela foi usada no Brasil. Não me pede muita explicação nisso não, tá, amor? Porque eu já fui muito longe, nem é da minha área, calma aí. Fica só com essa informação na sua cabeça. O Atra é bom. Veio da China, mas é bom. Quase me matou, mas é bom. Mais caro que um rim, mas é bom. Então você consegue perceber como eu tenho sorte? Se essa doença se desenvolvesse ainda na minha infância, sabe Deus, né? E não é todo mundo que tem acesso ao Atra não, viu? É uma medicação cara, o governo não distribui à torta e à direita. E nem os planos de saúde eram obrigados a fornecer esse medicamento depois que o paciente saísse do hospital. Essa obrigatoriedade, ela só surgiu no dia 2 de janeiro de 2018. Sabe por que eu sei? Porque eu estava internada.
Um mês antes da minha alta, a Inés foi lá e falou assim: então, a Daniele não vai ficar desassistida não, tá, amor? Quando ela for pra casa, você pode estar tentando de mandar o remédio pra casa dela. Pena que não é assim com todo mundo, né? Nem todo mundo pode ter plano de saúde e nos hospitais públicos ainda tem muita carência. Mas se você tiver um dinheirinho sobrando e quiser fazer alguma doação, cada frasco de atra, pelo menos da última vez que eu pesquisei, estava em torno de R$ 1.400. Eu precisei de 7 frascos. Isso só durante a quimioterapia ambulatorial. Eu nem tô contando com aqueles que eu tomei enquanto eu estava internada. Se não fosse o plano de saúde, eu não teria de onde tirar. Então, se você quiser e puder fazer uma doação, é muito válido, porque essa medicação salva vidas. O meu subtipo era o mais letal de todos. Graças a essa droga, hoje ele é o de prognóstico mais favorável. Então, se você puder e quiser, vale a pena ajudar.